Olá a todos, professores, a paz do Senhor. Mais uma vez nós estamos aqui para um subsídio da nossa escola bíblica dominical. E nós então chegamos na lição de número 9, que tem como tema verdadeira liberdade. O nosso texto-chave se encontra em Gálatas 5, versículo 1, que vai dizer: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Nós temos 3 objetivos nesta lição, nesta aula. Primeiro, fazer com que os jovens entendam que Jesus nos libertou do jugo da lei, como também do medo de Deus. Segundo, reconhecer quais são os obstáculos que impedem a corrida na fé. E, por fim, compreender qual é a verdadeira liberdade. A nossa leitura bíblica, ela se encontra em Gálatas 5, de 1 a 9, e do verso 13 ao verso 15. Bom, meus irmãos, depois de nós vermos Paulo expondo uma autobiografia dele e passando então para uma parte mais teológica, ele começa então a entrar em uma exposição mais teológica. Então ele vai explicar sobre a nossa filiação a Deus, que foi o tema que nós estudamos na aula passada. Agora nós chegamos no capítulo 5, e este capítulo é um dos capítulos mais importantes da carta aos Gálatas, porque é neste capítulo então que nós vamos entrar propriamente no tema da carta, porque aqui Paulo vai falar sobre a liberdade. E todas as questões da carta, desde o que nós vimos na aula de número 3, na aula de número 4, 5, falando sobre unidade, falando sobre testemunho, o tema por detrás de todas essas aulas é o tema da liberdade. Paulo escreve a carta aos Gálatas por ver que os irmãos da Galácia estavam deixando o verdadeiro evangelho. E isso significava, então, deixar a liberdade em Cristo Jesus. Para Paulo, quando os irmãos estavam deixando o evangelho, como os irmãos estavam deixando o verdadeiro evangelho de Jesus, eles estavam também deixando a liberdade em Cristo. E eles estavam voltando, então, a uma vida de escravidão. Este é o tema da carta. E é por isso que Paulo escreve a carta aos Gálatas. Porque ele está vendo que os irmãos estão perdendo a liberdade que Cristo deu a nós, que Cristo deu a eles. Então, Paulo está pensando o seguinte: olha, irmãos, vocês receberam a liberdade em Cristo Jesus. Vocês receberam um grande presente de Deus, que foi uma vida livre, uma vida em liberdade. E o que vocês estão fazendo vocês estão deixando essa verdadeira liberdade, essa vida livre, para voltar uma vida na escravidão, para voltar uma vida de jugo. Então, Paulo escreve a carta para fazer com que os irmãos reconheçam isso e voltem então ao verdadeiro evangelho, que é o evangelho da liberdade, que nos traz liberdade. No tópico primeiro, nós vamos enfatizar então como que para Deus, para Cristo, a liberdade é fundamental. Cristo, Deus, Ele não nos chamou, ou na verdade Ele não nos cooptou, não nos aliciou, ou seja, Ele não nos obrigou a segui-lo, Ele não nos obrigou a dedicar a nossa vida a Ele, não. Ele fez um convite a nós. E o discipulado é uma resposta a um convite de Jesus, a um convite de Deus. O evangelho de Jesus chega a nós por meio de um convite, não por meio de uma obrigação. E aí nós damos um exemplo aqui do conto O Grande Inquisidor, que está no livro do Fyodor Dostoiévski, Os Irmãos Karamazov. Porque este conto ele vai ilustrar exatamente isso. No conto, o Dostoiévski vai colocar Jesus
na Grande Inquisição Espanhola, ali no século XV. E o Grande Inquisidor, então, começa a questionar a Cristo, a questionar a Jesus. E por que que Jesus está ali sendo inquirido, sendo questionado, sendo penalizado pela Inquisição Espanhola? É porque, para eles, Jesus pecou em dar liberdade aos homens. Preste atenção, irmãos, o que Dostoiévski está ilustrando aqui. O grande inquisidor, então, está falando assim para Jesus: olha, Jesus, o seu problema foi que o Senhor, foi que você não desejou com que as pessoas se chegassem a você por ver os seus milagres, por ver o seu poder, não. Você simplesmente fez um convite a eles de te seguirem. Ou seja, você deu liberdade aos homens. Você deu liberdade a todas as pessoas. Você deu liberdade até para as pessoas te rejeitarem e para as pessoas não te seguirem, sendo que você poderia obrigar a todas as pessoas a te seguirem. Então, o grande problema do grande inquisidor é este: é de que Deus deu liberdade aos homens. Deus deu liberdade aos homens de escolherem seguir a Cristo ou não. Cristo vai dizer o seguinte para os seus discípulos: olha, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Ele começa este versículo dizendo: se alguém quiser. Ou seja, é um convite. E neste convite está o tema da liberdade. Isto é, Deus, ele nos convida para entrarmos em um caminho com Ele, para entrarmos no caminho do discipulado, por meio da nossa liberdade e por meio da nossa aceitação. Ele não quer que nós o servimos pelo medo ou por uma obrigação, mas Ele deseja que a gente o sirva, que a gente esteja juntamente com Ele, caminhando com Ele, por um desejo nosso, por uma escolha nossa, por olharmos a Ele e falarmos: olha, Ele é o caminho, Ele é a salvação, e eu escolho este caminho. Deus, Ele nos deu a liberdade. Nós dizemos aqui, então, no tópico, que Jesus poderia obrigar o mundo inteiro a se prostrar diante dele. No entanto, Ele decidiu nos incorporar em sua família por meio da fé. Ou seja, por meio de nossa decisão em confiar nele. Jesus não vai entrando em nossa casa à força. Ele não suprime nossa consciência. Ao contrário, ele se achega a nós e bate em nossa porta. Então, neste primeiro ponto, neste primeiro tópico, é importante, então, nós enfatizarmos isso aos jovens. Nós enfatizarmos de que Deus, Ele deseja um amor livre e um amor voluntário. Ele não nos cooptou, Ele não nos obrigou, Ele não quer que ninguém o sirva e esteja com Ele no caminho do discipulado por um medo de ir ao inferno, por um medo de ser penalizado. Mas Ele deseja que a gente, então, escolha segui-lo, porque simplesmente nós fomos atraídos por Ele. Nós ouvimos o convite dele, fomos atraídos pelo seu amor e então respondemos a ele positivamente, dizendo: sim, eu quero, então eu vou me negar, vou negar a mim mesmo, eu vou tomar a minha cruz porque eu quero te servir. Não por medo, mas sim porque eu sei que tu és o caminho, mas sim porque eu sei que tu és a minha salvação. É isso que Deus deseja, é por isso que Deus nos dá liberdade. Ele oferece a todas as pessoas a liberdade, porque Ele deseja um amor voluntário e um amor livre. E o tema da liberdade é o tema desta carta. Porque é a liberdade que está em jogo aqui, como nós já dissemos. A liberdade que está em jogo. Se os irmãos da Galácia escolhem deixar o verdadeiro evangelho para ir para um caminho de justificação pelas obras da lei, eles estão então deixando a liberdade. A liberdade é o que está em jogo aqui. E Paulo, então, ele escreve a carta justamente por causa disso. E qual é o problema aqui? Por que a liberdade está em jogo?
Porque quando os irmãos da Galácia tentam obedecer à lei, ou seja, circuncidar, obedecer às regras alimentares, guardar o sábado, quando os irmãos eles começam a tentar obedecer às obras da lei, eles tomam para si o jugo da lei. E aí que está o problema. Porque para Paulo, e Paulo vai dizer isso, que o jugo da lei é impossível de ser cumprido. Paulo então está dizendo para os irmãos, irmãos, vocês estão trazendo para vocês um jugo, achando que vocês vão se justificar diante de Deus pelas obras da lei. No entanto, isso é impossível. Não é possível nós sermos justificados diante de Deus, ou seja, sermos purificados e fazermos parte do povo de Deus por meio das nossas ações e por meio da obra da lei. Por quê? Porque esse jugo é pesado e ninguém consegue se aperfeiçoar pelas práticas da lei. Ninguém pode chegar diante de Deus puro pelas obras da lei. Então vocês estão trazendo um jugo para vocês que vai se tornar escravidão. Vocês podem se achegar a Deus não pelos méritos de vocês, mas pelos méritos de Cristo. E isso está a liberdade. Ou seja, quando nós chegamos diante de Deus, não pelaquilo que eu sou, não pelaquilo que eu fiz, não pelas obras da lei, não porque eu sou judeu, não porque eu sou circuncidado, não porque eu tenho a marca étnica do povo judeu, mas quando eu chego diante de Deus pelos méritos de Cristo, pela cruz de Cristo, eu então posso entrar diante da presença de Deus e eu posso ter um relacionamento com Deus. Ou seja, eu estou em liberdade em Cristo Jesus. Agora, quando eu tento, então, ser justificado pelas obras da lei, eu tomo um jugo a qual eu não posso cumprir e não posso suportar. Então, eu vivo uma vida de escravidão. E essa vida de escravidão, ela suga a nossa alegria, ela vai sugando a nossa esperança. Por quê? Porque a gente não consegue cumprir a lei. Mas nós achamos que é pela lei que nós vamos ser salvos. E então a gente estamos tentando ser salvo pelas obras da lei. E quando a gente não consegue cumprir toda a lei, a gente fica triste, fica desanimado, fica frio, fica desesperançoso. E vivemos então esta vida de escravidão. Uma vida infeliz, uma vida triste, porque é uma vida na escravidão. E Paulo está dizendo, irmãos, não tomem esse jugo da lei, não querem ser justificados diante de Deus pelas obras da lei, pelo jugo da lei, por se tornarem judeus. Não, irmãos, não. Isso é escravidão. Isso é vida escrava, é vida infeliz. Tomem um jugo de Jesus. Nós temos um convite de Deus. Nós temos um convite e eu estou aqui pedindo para que os irmãos digam sim a este convite. É esta vida em liberdade. Nós passamos então a viver de forma alegre, pois experimentamos a salvação que vem por meio da fé na obra da cruz. Quando vivemos pela fé em Cristo Jesus, então vivemos em liberdade, porque sabemos que não somos justificados pelas obras da lei, pela marca étnica, mas somos justificados pelo próprio Cristo. Segunda coisa é que quando os irmãos tentam então ser justificados através da obra da lei, eles trazem para si esse jugo, a qual eles não podem cumprir, mas eles também trazem para si um medo de Deus. Eles então passam a ter um relacionamento não por meio do amor, não por meio da atração de Cristo por nós, como nós já dissemos. Não, mas agora o relacionamento é mediado pelo medo. Então eles ficam pensando, olha, eu preciso cumprir a lei. Quando eles não cumprem toda a lei, quando eles não conseguem cumprir toda a lei, porque este é o caminho da lei, então, quando eles não conseguem cumprir toda a lei, o que surge, além desta vida infeliz, é este medo de Deus. E eles, então, passam a viver um relacionamento com Deus mediado pelo medo.
achando que Deus está olhando a todo momento, procurando erros, olha, você não cumpriu a lei, hein? Ah, então você não é agradável a mim. Ah, então você não pode, então você não é justificado diante de mim. Então você não pode ter um relacionamento comigo. Ou seja, a relação deles com Deus é mediada pelo medo. O evangelho pregado por Paulo, nós então concluímos, o evangelho da graça de Jesus nos liberta dessa vida de medo. O evangelho nos livra de uma espiritualidade coagida e nos dá a oportunidade de vermos uma espiritualidade livre e viva. Irmãos, aqui é o momento então de nós refletirmos com os jovens, porque tem muitos jovens que se relacionam com Deus exatamente mediados pelo medo. Eles não têm alegria no relacionamento com Deus. Eles não há uma alegria em ser crente, não há uma alegria em servir a Deus, porque é justamente isso. Eles estão se relacionando com Deus mediados pelo medo. A vida deles é uma vida escrava, porque a todos os momentos ele está com medo de Deus. Olha, será que Deus viu o que eu fiz? Olha, eu não posso orar. Então, muitas vezes, os jovens, eles não se achegam diante de Deus, porque eles olham para eles mesmos, eles ficam sempre olhando para eles mesmos. Olha, eu não sou capaz, eu não sou capaz, eu não sou capaz. Olha, eu não venci esse pecado, olha, eu não cumpri este mandamento. Olha, eu não estou cumprindo toda a lei. E isso vai fazendo com que eles olhem para si e vai deixando o relacionamento com Deus. Por quê? Porque o relacionamento deles com Deus é mediado por este medo. E Paulo está falando, olha, no Evangelho de Jesus, a liberdade, esse medo, ele é dissipado. Ele é dissipado por quê? Porque nós paramos de olhar simplesmente para nós, e passamos a olhar para a obra de Cristo Jesus. E nela nós confiamos, e é nela que nós temos fé, é a fé em Jesus. Paulo diz, olha, nós não somos justificados pelas obras da lei, mas somos justificados pela fé. Mas pela fé em nós mesmos? Pela fé nos nossos atos? Pela fé na nossa capacidade? Não, pela fé em Jesus. Os jovens, então, precisam entender que é necessário olhar para Cristo Jesus. Porque quando nós olhamos para Cristo Jesus, quando nós olhamos para a obra de Jesus, então este medo é dissipado, esse jugo pesado da lei é tirado dos nossos ombros, nós tomamos o jugo de Jesus e aí nós nos aproximamos a Deus, não pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Jesus. E é neste relacionamento, então que nós somos moldados pelo Espírito de Deus. Agora, como que nós vamos ser moldados pelo Espírito de Deus? Como que os jovens vão ser moldados pelo Espírito de Deus, sendo que eles nem se achegam diante de Deus, por temer a Deus, por ter medo de Deus, por olhar para si e ver que não é capaz. Realmente não somos capazes. Nós chegamos diante de Deus, eles precisam ter isso em mente, que nós chegamos diante de Deus pelos méritos de Jesus. Nós somos incorporados no povo de Deus, é isso o tema central de Gálatas, nós somos incorporados no povo de Deus, não por sermos judeus, não pelas obras judaicas, não pelas obras da lei, mas nós somos incorporados no povo de Deus pela fé em Cristo Jesus. E esta fé em Cristo Jesus nos traz, então, uma vida livre, em liberdade, sem o jugo da lei e sem o medo de Deus. Mas aí, o apóstolo Paulo, ele vai continuar neste capítulo 5, e ele vai dizer assim no versículo 7, olha, vocês corriam bem. Quem os impediu de continuar obedecendo à verdade? No Novo Testamento, a vida cristã, e muitas vezes Paulo ele vai se utilizar dessa comparação, a vida cristã ela é comparada a uma corrida. Paulo ele usa muito essa analogia, essa comparação da vida na fé com uma corrida, com uma maratona. E ele faz a mesma coisa aqui em Gálatas 5:7. Ele vai dizer, olha, vocês corriam bem. O que ele está dizendo? Olha, vocês estavam andando bem na fé.
Vocês estavam muito bem na fé. Vocês estavam vivendo uma fé livre. Vocês estavam chegando a Deus não pelos seus méritos, não por ser judeu, não pelas obras da lei, não pela circuncisão, mas sim pela fé em Cristo Jesus. Vocês estavam muito bem. Vocês estavam tendo um relacionamento com Deus mediado pelo amor de Deus, mediado pelo amor de Cristo, pela obra de Cristo e não mediado pelas obras. Vocês corriam muito bem. Só que aí Paulo vai então deixar no ar de que eles corriam, mas não estão mais correndo bem. E aí Paulo vai dizer, quem os impediu? Ou seja, em um momento eles corriam bem, mas em outro momento houve um impedimento e eles estavam sendo impedidos de continuar nesta corrida. E aqui é interessante essa comparação, porque primeiro mostra que a vida na fé, ela não é algo instantâneo, né? Não é uma corrida de 5 metros, de 10 metros, mas na verdade é uma maratona. Ou seja, ela não é rápida. Não, aceitei a Jesus, pronto, está tudo resolvido. No outro dia, tudo está resolvido, toda a minha vida está resolvida. Não é assim que funciona a vida na fé. A vida na fé é uma corrida, é uma maratona. Ela não é instantânea. Há um percurso a ser percorrido, a ser corrido, a ser competido. Então, a primeira coisa a nós ressaltarmos com os jovens é isso. É nós mostrarmos e enfatizarmos que a vida na fé é esta corrida. Não é algo instantâneo, não é algo que muda a nossa vida instantaneamente. Não é, mas é no percurso que Deus vai nos moldando, que a gente vai correndo bem, que nós vamos andando com Cristo, correndo com Cristo, e Ele vai nos moldando até nós chegarmos ao final da corrida. Mas é uma corrida. Nós precisamos entender isso, os jovens precisam entender isso. É uma corrida, não é algo rápido, não é algo instantâneo. A vida na fé, então, pressupõe esta vida diária. Não aceitei a Jesus e tudo se resolveu. Não. A vida na fé pressupõe, então, um relacionamento diário com Cristo. É isso que Paulo está dizendo. Olha, vocês corriam bem. Vocês se relacionavam muito bem com Cristo, com Deus. Vocês estavam no caminho certo. Cada dia mais vocês estavam crescendo no conhecimento, na graça. Cada dia mais vocês estavam apegados à fé, apegados a Cristo, deixando a idolatria de vocês. Vocês tinham deixado a idolatria de vocês, as idolatrias elementares que ele vai dizer no capítulo 4. Olha, vocês tinham deixado tudo isso para trás. Vocês estavam muito bem, cada dia mais crescendo em Cristo. A fé, a vida na fé, é esta vida diária. Nós vamos crescendo aos poucos. Mas também é interessante que ele vai dizer, olha, quem os impediu? Ou seja, é muito possível nós começarmos bem a nossa caminhada cristã, a nossa corrida cristã. A maioria, na verdade, das pessoas começam bem, começam empolgados na fé, começam cheios de vigor na fé, começam com um desejo de conquistar o mundo, de ganhar almas. Uma pessoa, uma nova convertida é isso, né? Um novo convertido é essa pessoa com vigor, é essa pessoa com esperança, é essa pessoa que quer falar do amor de Deus a todo momento. Por quê? Porque ela é nova convertida, porque ela encontrou o grande amor de Deus. E isso impactou a sua vida. Então ela está bem, ela corre bem, ela quer se chegar a Deus. Mas o problema é que ao decorrer dessa corrida, vem alguns obstáculos e alguns impedimentos. E é isso que Paulo diz aqui. Olha, irmãos da Galácia, vocês corriam bem. Mas sabe o que os impediu? Foi então o desejo de justificar pelas suas próprias forças, pelas suas próprias obras. E se justificar pelas obras da lei, pelas obras da lei judaica. Este foi o impedimento dos irmãos da Galácia. E aqui neste ponto, meus irmãos, é o ponto que nós podemos então refletir com os nossos jovens sobre quais são os impedimentos dos dias de hoje. Aquilo que nos impede de continuar a nossa corrida. Será que os nossos jovens estão correndo bem? Usando aqui o termo do apóstolo Paulo. Como estão os nossos jovens na corrida na fé, na vida na fé?
Será que está tendo algum impedimento? Será que tem algum impedimento os impedindo de continuar a viver essa vida na fé, essa vida em liberdade? Será que tem algum impedimento fazendo com que eles retornem a uma vida de idolatria e uma vida de escravidão? O que tem impedido os nossos jovens de viver uma vida livre em Cristo Jesus? Quais são os impedimentos? E aqui é o ponto de nós refletirmos com eles. E é o ponto de nós até questionarmos a eles. Fazer com que eles pensem, fazer com que eles nomeiem na mente deles, ou até mesmo em um papel, fazer um período ali de reflexão para que eles pensem: quais são os meus impedimentos? O que tem me impedido de viver em liberdade em Cristo Jesus? Por que eu, na minha corrida na fé, talvez eu não esteja correndo tão bem? Assim como aconteceu na igreja da Galácia, será que está acontecendo também isso na minha vida? Será que no passado eu corria bem, eu estava numa caminhada com Cristo, eu estava no caminho de Cristo, vivendo com Cristo, e agora parece que não? Será? Então este tópico é um tópico importante para fazê-los pensar nessas questões de quais são os impedimentos. O que tem impedido eles a andarem no Espírito e a viverem em liberdade? O que tem feito eles voltarem a uma vida de escravidão e uma vida de idolatria? Outro ponto, então, a ser ressaltado aqui é que quando o apóstolo Paulo diz: olha, vocês corriam bem e agora já não mais, porque tem alguém os impedindo, Paulo então está pressupondo que é natural que muitas vezes isso possa acontecer na nossa vida. Isso, às vezes, até é corriqueiro. Impedimentos na nossa vida, na nossa caminhada cristã, é natural que surjam. Impedimentos na nossa vida é natural. Então, o que Paulo está dizendo é o seguinte, ele está pressupondo para nós o seguinte: olha, na vida, na fé, é preciso, então, vigilância, atenção. Porque pode ser que você começou bem, mas lá na frente vai ter obstáculos e vai ter alguns impedimentos, vai ter algumas coisas que vai impedir você de viver na fé, de viver em liberdade em Cristo Jesus. Vão ter obstáculos e vão ter impedimentos que vai fazer com que você volte a uma vida de escravidão. Então é necessário vigilância, resistência. Então talvez tenha jovens na sua sala que realmente correram bem e já não estão mais correndo. Então é necessário que eles reflitam quais são os seus impedimentos e aquilo que eles precisam deixar. Agora, pode ser que tenha jovens que eles estejam neste ponto da corrida de correr bem. Pode ser que eles estejam no começo da fé. Pode ser que tenham jovens novos convertidos na sua sala. Então é importante mostrar para esses jovens que é natural que surja obstáculos, que surja impedimentos. Então o que eles precisam? Eles precisam de vigilância. Eles precisam de resistência, de serem firmes. É por isso que o apóstolo Paulo, ele vai dizer, olha, permaneçam firmes. Ele começa o texto de Gálatas 5. Ele começa dizendo, olha, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Tem um jugo aí, tem impedimentos aí. O que vocês devem fazer? Permanecer firme, resistir. Então, esses jovens, eles precisam sair da aula com isso em mente. Olha, eu preciso resistir. Vai haver impedimentos, tentativas de me impedir de continuar na minha vida em liberdade em Cristo Jesus. Eu preciso de atenção, eu preciso de vigilância, eu preciso de resistir. E aí então nós chegamos no último tópico, que é liberdade, não libertinagem. Nós estamos dizendo que a vida em Cristo Jesus é uma vida em liberdade. Que os irmãos, ao tentarem viver nas obras da lei, a partir das obras da lei, ou seja,
a partir da marca étnica do judaísmo, estavam deixando a liberdade e que não era necessário esse cumprimento das obras da lei, mas era necessário a fé em Cristo Jesus. É isso que Paulo está dizendo. Irmãos, não é necessário esse jugo da lei, este cumprimento das obras da lei. O que é necessário é a fé na obra de Cristo, é a fé e a confiança em Cristo Jesus. Bom, aí alguns irmãos poderiam pensar, ué, então eu posso ser livre, em Cristo Jesus eu posso ser livre, e eu posso fazer o que eu quiser. E aí então Paulo vai responder a estes irmãos, dizendo, no verso 13, capítulo 5, verso 13, irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Há uma liberdade em Cristo Jesus. Não é para uma vida de escravidão. Não é para uma vida a partir e debaixo do jugo da lei. Não. É uma vida em liberdade. Vocês são livres. Mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Paulo está defendendo a liberdade, mas não a libertinagem. Paulo, então, vai dizer que a vida em Cristo Jesus é uma vida em liberdade. Mas isso não quer dizer uma vida em libertinagem. Na nossa cultura, e aqui nós colocamos aqui neste trecho, é que na nossa cultura, liberdade é fazer o que nós queremos. Isso é ser livre. O que é ser livre? Olha, ser livre é ser quem eu sou, quem realmente eu sou. Ser livre é eu cumprir todas as minhas vontades, é eu fazer todos os meus desejos, é eu fazer tudo o que eu quero. Isso é ser livre. Quando alguém diz não para nós, isso não é liberdade. Isso não é ser livre. Se eu tenho que ficar perguntando para alguém o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer, então isso não é liberdade. Para a nossa cultura, liberdade é essa vida sem restrição, sem regras, sem limites, mas é dizer sim a tudo. No entanto, para o Evangelho e para Paulo, isso não é liberdade, isso é libertinagem. A liberdade para Paulo e para o Evangelho é exatamente o oposto. É a capacidade de nós fazermos aquilo que nós queremos e não fazer aquilo que nós não queremos. Liberdade, então, não é dizer sim a tudo. Ah, me deu na telha. Ah, eu quero fazer isso. Então eu vou lá e faço. Ah, eu quero fazer isso. Ah, então lá eu faço. Ah, eu estou com vontade disso. Então eu vou lá e faço. Não, isso não é liberdade, isso é libertinagem. Liberdade é a capacidade que nós temos de, quando vier sobre nós um desejo, nós pensarmos se esse desejo é ilícito, se esse desejo é bom. E aí nós dissermos, então, sim ou não. Liberdade é a capacidade de nós dizermos não para aquilo que nós devemos dizer não. Uma pessoa que não consegue dizer não é uma pessoa que não vive em liberdade, mas é uma pessoa que vive em escravidão. Ela é escrava dela mesma. Ela é escrava das suas próprias vontades, dos seus próprios desejos. Ela não consegue ter um autocontrole. Tudo que vem à sua mente sai à sua boca. Às vezes, numa discussão ali do trabalho, há uma vontade, muitas vezes carnal, de retrucar, de xingar. A pessoa que vive em libertinagem é aquela pessoa que fala, olha, eu falo mesmo, eu sou assim mesmo. Ah, falou comigo, eu já retruco na hora. Isso é libertinagem. Liberdade, não. Liberdade é quando nós temos a capacidade de pensarmos antes de falarmos, de agir, de pensarmos antes de agir, de, na verdade, nós colocarmos isso diante de Deus. O que eu vou falar agora é proveitoso ou não é proveitoso? Edifica ou não edifica? Esta vida em equilíbrio, esta vida pautada na vontade de Deus, é então uma vida livre e uma vida em liberdade. Não é de sermos sim a tudo, a todos os nossos desejos, a todas as nossas vontades carnais. Não, isso é libertinagem. O Evangelho, então,
ele nos traz a verdadeira liberdade. É só em Cristo Jesus que nós encontramos e que nós temos essa verdadeira liberdade. Porque é só em Cristo que nós conseguimos, então, este autocontrole. É só em Cristo, então, que nós conseguimos esta vida equilibrada. Longe de Cristo, nós nos tornamos escravos. Escravos de nós mesmos, escravos dos nossos desejos carnais, escravos dos nossos pensamentos, escravos de nós. Mas em Cristo Jesus, não. Em Cristo Jesus nós temos o Espírito Santo e Ele nos capacita. E Ele nos dá, então, a capacidade, a sabedoria e o autocontrole, o domínio próprio. Isso vem do Espírito Santo. É por isso que é a partir do Evangelho de Jesus, em Cristo Jesus, que nós somos verdadeiros livres. As pessoas que acham que têm liberdade longe de Cristo, na verdade, elas estão sendo escravas delas mesmas. Elas são escravas delas mesmas. Liberdade nós só temos em Cristo Jesus. Porque é em Cristo Jesus que nós somos livres para sermos quem realmente nós fomos criados para ser. Não para ser aquilo que nós achamos que nós devemos ser, não. Mas nós, em Cristo Jesus, nós somos aquilo que nós somos criados para sermos. É em Cristo Jesus. A verdadeira liberdade é em Cristo Jesus. Nós concluímos então dizendo que o verdadeiro Evangelho nos dá liberdade plena. Já os falsos deuses e os falsos evangelhos nos aprisionam e nos tornam escravos. Então nós concluímos esta aula e nós devemos concluir esta aula trazendo essa mensagem aos nossos jovens. Os nossos jovens precisam então sair dessa aula dizendo, olha, eu quero ser livre, então eu quero estar em Cristo Jesus. Então eu quero um relacionamento em Cristo Jesus, com Cristo Jesus, porque é a partir desse relacionamento que eu vou ser livre, que eu tenho verdadeira liberdade. Que Deus te abençoe, que Deus te use grandemente neste próximo domingo. Que Deus te abençoe.